Bem-vindos a mais um encontro semanal. Estamos começando o Entrevistas ao Vivo, portanto, você pode participar. A história do Corpo de Bombeiros no Brasil surgiu em 1856, quando Dom Pedro II, então imperador do Brasil, assinou um decreto de serviço de extinção de incêndio. Hoje, portanto, são 163 anos de existência da corporação. Amanhã, 2 de julho, é Dia do Bombeiro. A escolha da data para ser o Dia do Bombeiro foi oficializada por decreto no ano de 1954. Para homenagear esta categoria, nós estamos recebendo o Sargento Fabiano Rodrigues Moraes, comandante do Corpo de Bombeiros Militar de Veranópolis. Seja bem-vindo, Sargento. O nosso programa é ao vivo, portanto, também esperamos a participação das pessoas, né? Nós conversávamos antes, né, que o Corpo de Bombeiros de Veranópolis atende a 13 municípios da região, né? Isso. Como é que é a logística de vocês? Bom, boa noite, Sônia. Esses 13 municípios que a gente atende de acordo com a sua localização geográfica, né, e a distância, então ele nos dificulta bastante, né, o atendimento. Porém, ele faz parte da nossa área de ação, a gente consegue atender tranquilamente. Às vezes, quando pegamos ocorrência, nós ficamos com a cidade de Veranópolis desguarnecida e as demais cidades. Então, bem tranquilo em Veranópolis, o nosso efetivo é bem consciente do problema que nós temos. Então, quando acontecem essas ocorrências de incêndio, principalmente, a gente chama alguém de casa, o pessoal vem para suprir essa necessidade, senão não teria como fazer esses atendimentos. Porque quando a gente sai para fazer algum atendimento fora, já aconteceu várias vezes de dar uma ocorrência simultaneamente, né? E quantas pessoas atuam no quartel de Veranópolis? Hoje, nosso efetivo, contando comigo, nós somos em 17. Então, a guarnição, 4 homens por dia, né? 4 bombeiros. Nós temos uma mulher, uma bombeiro feminina que trabalha conosco. Então, mas são 4 bombeiros por dia de serviço de 24 horas. Entra às 8 da manhã, sai às 8 horas do outro dia. Porém, para fazer todo o serviço, né? Como a gente é uma cidade pequena, a gente não consegue ter pessoas somente na prevenção, que é outra coisa também da missão do Corpo de Bombeiros, né? Além das ocorrências, de resgate, combate a incêndio, a gente tem a parte de prevenção. E todos esses 13 municípios. Então, sai alguém da guarnição para fazer o atendimento nesses lugares. São 4 bombeiros por dia. Por dia, para atender tudo, inclusive fazer campanhas educativas. Tudo isso, a gente, palestras, a gente está em ocorrência e o pessoal está fazendo atendimento em outra cidade, dá uma ocorrência, então a gente tem que gerenciar essa parte. Esse número é o ideal? Acredito que não, né? Porque, tecnicamente falando, teria que ser 4 na ocorrência, né? Tanto na ocorrência de nossos manuais de combate a incêndio, os nossos manuais de salvamento veicular, né, onde dá ocorrência com pessoas presas nas ferragens, nós teríamos que ter 4 pessoas no local para usar a técnica devidamente como a gente aprende, né? Só que não conseguimos. E se por acaso realmente forem necessárias essas 4 pessoas, a corporação fica desassistida? Porque desses 4, um é obrigado, sempre fica no quartel cuidando gerenciando a parte de telefones, a parte de apoios que a gente precisa, né? De SAMU, bombeiros, prefeitura, secretaria de meio ambiente, tudo que a gente precisar. Então, esse camarada aqui, esse bombeiro que ele vai ficar ali, ele vai gerenciar esses outros serviços para pedir apoio e suprir a nossa necessidade, né? Os bombeiros de Veranópolis atendem a microrregião que é composta por 13 municípios. Então, além de Veranópolis, eles também atendem Cotiporã, Fagundes Varela, Vila Flores, Vista Alegre do Prata, Nova Prata, Protásio Alves, Nova Bassano, André da Rocha, São Jorge, Guabiju, Paraí e Nova Araçá.
É muita gente para pouca gente. É muito lugar, né? E a distância é bem longe, né? Para quem conhece aí a região ali de São Jorge, Guabiju, nós pegamos estrada de chão, né? Então tem estrada aí que com chuva é complicado e infelizmente a gente pega ocorrência em todas essas cidades, né? A gente pega ocorrência tanto de incêndio quanto de salvamento veicular, buscas. Nós temos bastante rios também, né? Onde a gente encontra bastante dificuldade, onde a gente tem que ir locais de difícil acesso, mas a gente tem conseguido, com um material bom, efetivo, treinado, a gente tem conseguido suprir essa demanda, né? Lembrando que em Nova Prata nós temos os bombeiros voluntários desde 1977. Em nome do diretor-presidente Luiz César Estela, nosso reconhecimento e os nossos parabéns também pelo Dia do Bombeiro, que é o dia 2 de julho. Na próxima semana, eles estarão representados pelo seu diretor executivo, Edelmar Dalprá, no programa Hora Bolas da Conecta Mais Web TV. Lembramos que estamos ao vivo, portanto, vocês podem enviar as suas colocações, as suas opiniões ou fazerem perguntas. Sargento, quais são as ocorrências mais atendidas na nossa região? Nós, do Corpo de Bombeiros de Veranópolis, nós temos, como nós não temos o SAMU, nós fizemos bastante atendimentos de APH, né, que é atendimento pré-hospitalar. Então, são aqueles atendimentos que a pessoa não tem como deslocar até o hospital sozinha, ocorrência onde a pessoa pode ter alguma fratura. Então, o Corpo de Bombeiros desloca e faz esse atendimento. A gente tem um apoio grande da Prefeitura, né? A gente trabalha em conjunto com a Secretaria de Saúde de Veranópolis para fazer esse atendimento. Aqui nós temos SAMU, né? Tem que SAMU, lá tem vocês aqui, né? não Então, têm. Só que a gama maior dessas ocorrências é em Veranópolis, né? Atendimento e prevenção é em Veranópolis, dessas ocorrências. E incêndio é em todas as outras cidades a gente trabalha, né? Para vocês terem uma ideia, o Corpo de Bombeiros Militar de Veranópolis, somente em 2019, o sargento nos trouxe os dados atualizados, eles tiveram ou fizeram 248 atendimentos pré-hospitalar. E também uma coisa que chama a atenção, né, sargento, já esse ano, né, foram 39 incêndios. Bastante. Tem aumentado bastante, mesmo com as campanhas que a gente faz de prevenção. Nós tivemos aí o caso de Vista Alegre do Prata, por exemplo, tivemos 4 incêndios aí na cidade, lá numa fábrica, lá na mesma fábrica. Então a gente tem pedido ao pessoal, a gente tem falado para o pessoal que tome cuidado, use os sistemas de prevenção. É muito importante que locais de reunião de público, empresas que tenham o alvará em dia e com os devidos materiais que tem que ter para resolver esses sistemas de prevenção, né? Tá, e a maioria desses casos acontece em residências ou em empresas? A maior parte nossa aqui ainda, no geral, é empresas. Em Veranópolis nós temos mais atendimento em casa, né? Mas juntando o total é empresas. Mesmo com todo o sistema de prevenção, às vezes alguma coisa não funciona, o descuidado, então a gente tem trabalhado nessa área. E a causa mais comum é o descuido ou o não conhecimento? É o descuido normal das pessoas, é aquela velha bituca de cigarro que desde lá de 93, quando eu entrei, a gente fala, é uma tomada, né, que colocam vários aparelhos na mesma tomada e sai, então ele dá o aquecimento e acaba se transformando no... O celular eu já aproveito a oportunidade, né, porque a gente vê vários vídeos, tem divulgação hoje sobre o celular e às vezes parece que as pessoas não acreditam, né, não vai acontecer, acontece só com os outros, mas está acontecendo, né, o celular que fica na tomada, embaixo do travesseiro, deixa o celular a noite toda, ele já aquece. Por si, ele aquece por estar ligado na energia, né? Ele tem energia. Então, coloca embaixo do travesseiro ali, ele vai esquentar mais. O camarada tem lençol térmico. Então, todos esses cuidados aí, as pessoas têm que ter. E tem acontecido bastante. Principalmente agora, né? Que parece que vai esfriar. Essa é uma época que... não sei se tu vai perguntar mais para frente, mas eu já posso falar agora algumas dicas que... A estufa, né, também, né? O pessoal usa bastante estufa. Locais mais confinados, locais onde agentes que cuidam de noite de segurança, que cuidam dos vigilantes, né? Às vezes ligam a estufa lá. Acontece de pessoas morrerem intoxicadas, queimam o oxigênio, aquela não tem umidade, né? Então acontece muito isso aí ainda. Infelizmente acontece coisas que
acontece há muito tempo, está acontecendo ainda, né? Às vezes a prevenção, ela é bem simples, né, sargento? Tu falaste tudo agora, né, Sônia? Às vezes é bem simples. As coisas que a gente aprende, a gente ouve há anos, aí só que a gente tem que colocar em prática, né? A gente tem que colocar em prática para que a gente consiga fazer exatamente a prevenção, que ela se torne a prevenção, não correr atrás, né? Depois de queimar, depois da pessoa passar por algum problema, algum acidente, não adianta, né? Então a gente sempre orienta que as pessoas tenham prevenção e possam usar, né? A Salete Dallagnol Perusso escreveu: boa noite, Sônia. Parabéns aos bombeiros, fazem um trabalho maravilhoso. Aos nossos aqui de Nova Prata, também nossa gratidão. Abraços. A Lídia Tiques escreveu: que programa legal, Sônia. Parabéns aos bombeiros. Com certeza, todos eles merecem o nosso reconhecimento. Participem vocês também, estamos ao vivo. Sargento, existem, por exemplo, ocorrências que de determinadas épocas e em outras, uma outra categoria, sim, digamos assim. Por exemplo, separando as estações, inverno e verão. Sim, a gente no inverno é normal, né? A gente tem bastante incêndio, né? Então, por causa dos aquecedores que as pessoas usam, a nossa região aqui não é uma região pobre, podemos dizer, né? Mas tem lugares aí que as pessoas ainda usam, né? Numa lata, colocam brasa dentro de uma lata para se aquecer, né? Não tem energia em casa, então colocam lá uma vela onde ficam crianças, às vezes cai a vela, e são causas de incêndio que ainda acontecem, né? Então no inverno, sem dúvida nenhuma, eu trabalhei em Gramado durante 20 anos, então o pessoal vem de fora, lá pega a lareira ou fogão, coloca muito fogo, coloca uma madeira forte, e dentro dos canos é outra coisa que, infelizmente, nós não temos costume de fazer, que é limpar os canos, limpar a chaminé. Então ele cria um picumã por dentro, e com o aquecimento ele vai aquecendo o cano, né? E por condução ali ele vai pegar fogo e incendeia dentro. Então começa o fogo no forro, né? Isso é uma ocorrência que acontece bastante no inverno. São princípios de incêndio, mas são ocorrências que demandam um cuidado maior dos bombeiros, né? E no verão, a chegada do verão, com certeza, são os afogamentos, né? Tanto nos rios, infelizmente em piscinas, né? A gente também dentro de casa, a gente já teve aqui na cidade também aqui de fatos bem tristes, né? Que a gente gostaria de não poder ver mais esse tipo de fatos, mas infelizmente ainda acontece, né? Aí nós vamos entrar depois na questão da prevenção, né? Sim. Sargento, quantos anos de atuação nos bombeiros tu tens? Eu fechei 26 anos agora no dia 2 de junho. Entrei em 2 de junho de 1993. Então fechei 26 anos agora de bombeiros aí, então faz 4 anos e 2 meses que estou em Veranópolis, né? Trabalhei a maior parte em Gramado. E estamos aí para contribuir, né? Com um pouco de experiência aí para ajudar. E tu percebes diferença entre aquela região? Claro que ela é uma região muito mais turística do que a nossa, né? Mas existe muita diferença entre o que acontece lá e o que acontece aqui, ou normalmente as ocorrências são similares? Sabe que na região da Serra as ocorrências são meio que bem parelho nas cidades, porque é serra, né? Então são cidades que a gente contribui muito o dia de chuva, quando tem a cerração forte, a neblina baixa, nós temos bastante acidentes, né? Os incêndios, assim como é frio lá em Gramado, aqui também é um pouquinho menos, né? Bem menos, que eu tenho experiência. Então, mas acontece também princípios de incêndio por causa de estufa, por causa de fogão a gás, lareira. Então, são ocorrências similares que acontecem. Na Serra, eu acredito que são iguais as ocorrências nas cidades. São parecidas, são parelhas, né? Bem... nós temos a participação de Seminim e Luciana. Boa noite, Sônia. Parabéns aos irmãos de farda que dedicam suas vidas em prol de outras vidas, bens e patrimônios. Muito obrigada pela participação. Nós lembramos também que temos o apoio da Fração Odontologia, Pizzaria Bela Gula e do jornal Correio Livre. Sargento, existe uma realidade para os bombeiros antes Boate Kiss e pós Boate Kiss? Com certeza, né, Sônia? A parte da prevenção, não tem como a gente falar em bombeiros, não tem como falar em prevenção sem falar na Boate Kiss, né? Infelizmente, né? Infelizmente, foi uma tragédia... Uma tragédia terrível, né? Que ninguém esperava e ninguém imagina, né? Então,
bem terrível. Porém, a prevenção, ela foi bem trabalhada depois da Boate Kiss, principalmente nessas partes de reunião de público, em boates, né? Para que, onde a gente enquadra no grupo F6, onde tem que ter uma prevenção maior, né? Para que não venha acontecer essas tragédias novamente. Então, no início, até os empresários, as pessoas que tinham, quem está nos escutando nessa noite, sabe, né? Os empresários gastaram muito, né? Para poder deixar em dia, para né? adequar. Isso, para se adequar à nova legislação e ter todo o sistema funcionando, né? Ele é bem rigoroso, né? Então, a gente acredita que com o que foi cobrado, para que não venha mais ter essa tristeza que a gente teve, né? Com a Boate Kiss, que não venha mais acontecer, né? Mas foi bastante cobrado. Existem casos de superlotação na nossa região em eventos, sargento? Nós não temos, não tem como te responder, Sônia, porque nós não atuamos diretamente nos eventos. Sim. Mas a gente faz a prevenção e dentro da prevenção, ela tem um dos itens é a população. Sim. Então, e isso tem que estar a população tem que ter uma placa grande, né? Exatamente. Comunicando tem que ter uma ao público. placa grande, uma placa verde. Você que está nos escutando, aí você pode entrar e nos vendo também, né? Você pode, em qualquer ambiente que você entrar, o alvará do Corpo de Bombeiros ele deve estar visível, entendeu? Então ele tem que estar visível para que todos possam ver. Ali no alvará ele já diz a população que tem que ter, e com o local de reunião de público sempre vai ter uma placa grande dizendo quantos tem. Então a gente pode cobrar, né? Avisando a capacidade do local, né? A quem cabe, Sônia, ver isso aí? O proprietário, que ele é o responsável, né? O responsável técnico fez, e o proprietário. Ele tem a responsabilidade de saber a quantidade máxima que ele pode colocar. E nós, você que nos assiste como usuário, você pode cobrar. A população ali, um exemplo, é 200 pessoas, eu acho que tem 400, 500. Você pode ir lá cobrar da pessoa, pode ligar para o Corpo de Bombeiros aí, porque a pessoa vai estar excedendo a população, né? E não pode, né? Porque ela é delimitada com as saídas, escadas, corrimão, toda a parte de prevenção que faz parte das saídas, ele está de acordo com a população, né? Então ele tem que estar em dia. Desde o ano passado, sargento, o Corpo de Bombeiros ele foi desvinculado da Brigada Militar, né? Isso mudou alguma coisa no dia a dia de vocês? Deu mais autonomia? Hoje, o que nós podemos ver é que o Corpo de Bombeiros ele tem um orçamento próprio, né? Antes nós dependíamos vinha para o Estado, mandava para a Brigada. Então, a Brigada ela dividia entre a Polícia Rodoviária, a Polícia Ambiental, né? E o Corpo de Bombeiros, hoje o Corpo de Bombeiros ele tem o orçamento próprio dele, além do FUNREBOM que nós temos, né? Que todos os municípios têm, né? Os municípios têm, isso. Nós já voltamos e vamos continuar conversando com o Sargento Moraes. É só um minutinho. A Volpe é uma empresa inovadora, voltada para o fornecimento de soluções web, atuando na criação de websites, e-commerce, hotspot, entre outros. Volpe Soluções. Nós contamos com novas participações. Kedima Araújo da Rocha escreveu: parabéns a esses heróis que infelizmente são lembrados quando o sinistro acontece. Concordas, sargento? Né? Infelizmente, né? Infelizmente a maior parte é o nosso trabalho, né? É o que a gente escolheu para fazer e a gente gosta do que faz, então tenta sempre se aprimorar, fazendo cursos, treinando para que a hora que precise, a hora que alguém precisar, a gente possa fazer o nosso melhor com o que nós temos para salvar vidas, né? Que é o nosso bem maior, né? Vidas e patrimônios. Nós estávamos falando antes do intervalo sobre a verba que hoje os bombeiros militares contam com o seu próprio orçamento e o FUNREBOM.
né? Esse fundo, ele é composto por valores de taxas cobradas nos municípios. Isso. E o que mais, sargento? Taxas, ele em si, ele é de taxas de serviços não emergenciais. Todo aquele serviço que não é emergência, o Corpo de Bombeiros, ele é cobrado uma taxa que ele vem pelo Estado, né? Não é aquilo que é lá, tem do Estado, por UPF. Então, ele vem, o Corpo de Bombeiros vai lá, faz o serviço, recolhe essa taxa, para que esse dinheiro ele é utilizado em materiais, né? Compra de materiais, compra de viaturas, o que a gente conseguir para adequar e trabalhar dentro da melhor forma possível. Né? E na questão de equipamentos, o Corpo de Bombeiros de Veranópolis, ele tem todos os equipamentos necessários para atender os nossos 13 municípios? Sônia, o que acontece? Nós hoje, como Corpo de Bombeiros, nós temos uma condição muito boa. Nós temos, eu posso garantir, para os lugares que eu vou, que nós temos equipamentos que muitos corpos de bombeiros não têm. Não tem. Eu não posso dizer que nós temos tudo, porque estão sempre materiais, estão evoluindo, mas nós temos o essencial. Eu posso dizer que nós temos o essencial para trabalhar em combate a incêndio. Temos treinado o nosso efetivo, nós temos o essencial para trabalhar em salvamento veicular. Hoje nós possuímos 2 desencarceradores, né? Equipamentos para retirada de pessoas em ferragem. Então nós temos materiais aí de ponta que nós temos utilizado na cidade e também na nossa região. E mais o treinamento, né? Que o nosso efetivo está sempre em constante treinamento. De manhã, todo dia é feito um treinamento e mais cursos fora que o pessoal faz, né? Nós citamos os incêndios e os atendimentos pré-hospitalar antes. Em 2019, os bombeiros militares de Veranópolis também atenderam 3 ocorrências com produtos perigosos, realizaram 38 ações preventivas e 43 buscas, resgates e salvamentos. Essas buscas e resgate, sargento, aonde elas acontecem, na sua maioria? Essas buscas, Sônia, nossos estão nos assistindo nessa noite, ela acontece em toda a nossa região, né? Esses dados são de todas as regiões. Elas compreendem busca em rios, que nós temos aí bastante rios, né? Então, acontece, as pessoas seguidamente aí ficam desaparecidos. Às vezes a gente consegue resgatar pessoas que estão na outra margem do rio, como já aconteceu. Nós temos os acidentes veicular, nós temos pessoas que se acidentam em locais de difícil acesso, foi pescar, foi caçar. Então, essa gama de ocorrência, ela está em toda essa nossa região, né? Então, ela está diversificada em vários tipos de ocorrências que o Corpo de Bombeiros vai. Para isso, nós temos que nós compramos o ano passado uma caminhonete Ranger tracionada, onde ela consegue ir nesses locais de difícil acesso, porque senão não teria condições de ir. Sim. Né? Então, em termos de equipamento e pessoal, Veranópolis, né? Com certeza, eu posso dizer que nós estamos em condições de atender as ocorrências, tanto que temos atendido. A demanda a gente consegue resolver, né? Mas temos materiais e pessoas treinadas. Né? O Yuri Correa também está participando e escreveu: Sargento Moraes, parabéns pela profissão ao senhor e a todos os heróis de farda que atuam com o risco da própria vida. Agora, uma pergunta pessoal. O que lhe levou a escolher a profissão de bombeiro? Sabe, Sônia, que é uma pergunta que sempre fazem, né, pra gente. Eu, na verdade, eu nunca quis ser bombeiro, né? Meu pai é brigadiano, né? E eu me criei com policial dentro de casa. Então, eu sempre sonhei em ser policial. Sempre. Mas chegaste a ser integrante da brigada? Eu posso dizer que sim, porque antes, como a gente fazia parte da brigada, a gente antigamente era mais parte de policiamento. Nós tínhamos um curso de 6 meses só de policiamento, para depois começar a parte de bombeiro. Então a gente fazia todas as atividades, trânsito, policiamento, né? E com o passar do tempo, eu fiz o curso, para responder a tua pergunta, eu fiz o curso de bombeiro porque abriu, quando eu fiz 18 anos, foi o primeiro que abriu. Daí, para contentar o meu pai, que estava me importunando, me fazer para bombeiro, faz. E naquele tempo conseguia trazer o bombeiro, vir para o policiamento e o policiamento para o bombeiro. Para o bombeiro. Eu fiz com esse intuito, fazia parte da mesma corporação, isso. Né? Daí a minha mãe na época disse, não, tu faz então para os bombeiros, depois quando se formar tu vai para o policiamento. E daí no decorrer do curso eu comecei a gostar da parte de bombeiro e escolhi até hoje. Estamos aí até hoje, né? Esse trabalho bom e abençoado. Às vezes as coisas acontecem
porque tem que acontecer, né? Às vezes Deus direciona já para fazer aquilo ali, né? Qual foi o fato mais marcante desta sua carreira como bombeiro? Sem dúvida, é uma ocorrência que nós pegamos em Gramado, no ano de 95. Tinha 2 anos de bombeiro, né? Então, como a gente diz no termo militar, eu era recruta, né? Estava mesmo com 2 anos, então pouca experiência. E nós pegamos um acidente com uma queda de ônibus, onde morreram 8 pessoas, e dentre essas 8 pessoas morreu um bebê de 8 meses no meu colo. Um colega ali no nosso colo, ali, uma criança deu o último suspiro, então foi bem marcante. Foi no inverno, no rio, nós tivemos que passar no rio, no mato, o ônibus caiu numa ribanceira, onde foi bem dificultoso, né? E foi uma ocorrência que mais me marcou, né? Então a gente não consegue esquecer, né? O bombeiro, por mais que a gente tenha a parte psicológica, tu vai lá, atende uma ocorrência e de noite tu tem que dormir. Às vezes a gente perde vidas. Salvei várias vidas nesse tempo, mas perdi também pessoas que morreram na minha mão, como essa criança, suspiraram em carros, e eu sempre digo aos meus colegas, nós temos que chegar e dormir. Tem que conseguir ir para casa no outro dia, fecha essa porta, abre outra e tem que ir para tua família no outro dia, então tem que ter um preparo. Tem pessoas que não conseguem, mas a gente... Era isso que eu ia lhe perguntar, se é difícil. Claro, existem alegrias, né, nisso também. Mas quando acontecem fatos como esses, né, que com certeza lhe marcaram, como tu mesmo disseste, né, é difícil o desligar, a imagem volta. É porque hoje, Sônia, nós temos nós evoluímos como pessoas, como bombeiro, como sociedade. Então, no meu tempo atrás, e quem ainda atrás de mim, o que acontecia? Tu vinha da ocorrência, os mais veteranos, tu ia se falar alguma coisa, nem se falava. Sim. Morreu, cara, fica quieto e vai limpar o caminhão, vai guardar as mangueiras. Não tinha esse... Hoje a gente consegue conversar mais. Sim. Hoje nós passamos para os nossos alunos novos, alunos soldados, e os veteranos, que são os comandantes. Cada guarnição tem o mais antigo, ele é o responsável. Nós chamamos de comandante da guarnição. Então, quando a gente chega, a gente vai conversar, vai sentar. Aconteceu isso, nós podíamos ter melhorado nisso, tu podia ter feito melhor nisso. A gente conversa e tenta conversar com essa pessoa para que ele não fique gravado isso aí, né? Principalmente os mais novos, eles chegam... A convivência é mais humana, então. Mais humana, com certeza. Agora tu usou a palavra. Então, chega a gurizada, tem um acidente lá, eles querem ligar para o hospital para saber como é que tá aí. E eu penso, daí... alguns bombeiros vão discordar, mas eu acho que a gente tem que desligar, porque se eu quiser saber como está no hospital, morreu, não morreu, então a gente leva mais uma culpa. Nós temos que entender, eu sempre digo para o pessoal, que nós fizemos o nosso melhor. Sim, com certeza. E se não viveu, foi porque Deus não assim quis, né? Estava na hora dele, então, mas é bem difícil essa parte. Tem alguns colegas que não conseguem desligar, né? Tem que ter um bom preparo e não é só físico, né, sargento? É físico e mental, né? A Diva Busato também está participando e ela escreveu: parabéns a esses heróis. Nós estamos ao vivo, portanto, vocês podem participar a qualquer momento. Nós contamos com o apoio da Odontologia Fração, da Pizzaria Bela Gula e do jornal Correio Livre. Relação bombeiro-sociedade. Bem tranquilo. Nós, na nossa área de ação, como a gente faz essa parte de prevenção, mesmo que as pessoas, muitos não gostam, porque ele é dispendioso financeiramente, né? A pessoa gasta. Então, às vezes alguns não gostam quando a gente faz cobrança, que a gente... cobra da parte de prevenção, mas nós temos uma relação bem tranquila com a parte da sociedade, as pessoas nos reconhecem, como estão dizendo aí, né? Temos reclamação? Não agradamos a todos, né? Nem Jesus agradou, mas a gente procura sempre fazer o melhor, e quando falamos para a comunidade, sociedade, quando for alguma coisa não foi atendido, o nosso gabinete lá está sempre aberto, nosso quartel para receber as pessoas, conversar conosco, saber precisa de alguma coisa, não foi legal, nisso que a gente está sempre aberto a ouvir as pessoas, né? Nós contamos com mais uma participação. Agora é a Roberta Conce Correa. Ela escreveu: bombeiros, aqueles que entram quando todos estão saindo, fazendo bem, sem olhar a quem. Parabéns a todos os bombeiros e bombeiras.
Pegando o gancho da Roberta, quando tu entraste na corporação, existiam poucas mulheres bombeiras, esse número vem crescendo. Tu disseste que em Veranópolis nós temos uma mulher e quantos homens? E temos 16 homens. Uma proporção meia desproporcional. Antigamente nem existia o quadro, né? Então ali de 93, ali no policiamento, eu acredito, se não me falha a memória, em 91 já começou a entrar no policiamento. Então não tinha. Hoje é parelha. Antigamente tinha vaga de proporções, né? Era homens e entrava uma que outra mulher, né? Então hoje já elas disputam iguais, né? De igual para igual, como todas nas áreas da sociedade, né? As mulheres vêm se destacando, né? Então eu vou aproveitar também para deixar um abraço pro pessoal lá do quartel que está nos assistindo nessa noite. O Sargento Forte também me falou que estava olhando. Então a minha esposa, também todo o pessoal aí que está nos assistindo. Nosso subcomandante lá de Bento Gonçalves também tem o comandante, o Major Sandro, tá nos prestigiando lá e divulgando também o trabalho de vocês, né? Que ótimo. Os bombeiros também desenvolvem projetos sociais e educativos, levando para as escolas orientações a jovens e crianças sobre formas de evitar acidentes e, como sempre, a educação é a melhor alternativa. A Semana de Prevenção contra Incêndios foi instituída por decreto de Getúlio Vargas em 2 de abril de 1954, quando ele também estabeleceu o Dia do Bombeiro Brasileiro. Interessante observarmos que, ao mesmo tempo em que ele homenageou os nossos heróis, ele criou um espaço para que a sociedade se integrasse com os bombeiros e eles fornecessem dicas de como prevenir. No próximo bloco, nós vamos falar sobre isto. Adilnet Telecom. Soluções em internet, telefone fixo e data center. Contrate já pelo 10355. Adilnet.com.br. Com o apoio da Odontologia Fração, Jornal Correio Livre e Pizzaria Bela Gula, nós estamos de volta. Na conversa dos outros 2 blocos, o sargento falou em algumas orientações que eles passam, mas especificamente agora nós vamos falar sobre a Semana de Prevenção e Combate ao Incêndio, que, como já referimos, foi instituída pelo presidente Getúlio Vargas. Muitos anos, né, sargento? Já na época se falava em prevenção, né? Prevenção sempre, né? Melhor prevenir do que remediar, como diz o ditado, né? E essa semana da prevenção, ela acontece sempre nessa época, justamente por causa do decreto do presidente Getúlio Vargas, né? E também para coincidir com o Dia do Bombeiro. É uma relação que é fortalecida, né, nessa época do ano com a sociedade? Com certeza, Sônia. O Corpo de Bombeiros, é bom salientar, né, que nós estamos sempre abertos o ano todo para quem quiser visitar, quem precisa de palestras, nos visitar lá, conhecer, levar seu filho. As pessoas têm costume, né, Sônia, vão principalmente fim de semana, as criancinhas passam lá, gostam de olhar o Corpo de Bombeiros, olhar o caminhão, então a gente está sempre lá, o efetivo está sempre à disposição para atender você que quiser conhecer. E não somente em Veranópolis, né? Qualquer Corpo de Bombeiros que tiver, você ir lá visitar vai ser bem tratado com certeza. Então, nessa semana, a gente aumenta o trabalho nessa área de prevenção. A gente aproveita essa semana, então, divulgar para que as pessoas possam pedir às escolas palestra, empresas, as pessoas conhecer lá, quiser passar um dia lá no Corpo de Bombeiros, estão todos convidados. E também passou essa semana, o resto do ano continua igual. A pessoa quiser ir lá, pode estar à disposição. As campanhas e a relação com a sociedade, ela é permanente, né, sargento? Apenas nesta semana é que ela é
um pouco intenso, intensificada, né? né? Intensificada nessa área. A gente agradece vocês como nos convidaram nessa noite, né? Isso aí já é uma grande forma de a gente poder divulgar o nosso trabalho, de ver que as pessoas estão agradecendo pelo nosso trabalho, né? E todo esse agradecimento aí, como já foi dito a todos os bombeiros, né? Eu estendo a todos os bombeiros que trabalham nessa área indiferente, que seja um bom trabalho, fazer sempre o nosso melhor, né? Especificamente aí, o efetivo de Veranópolis, né, que é um efetivo que se empenha para que a gente consiga, como nós falamos, atuar nesses 13 municípios. O pessoal está sempre empenhado, então eu também deixo o meu agradecimento aos bombeiros da reserva. Nós temos aqui em Nova Prata também bombeiros que trabalharam, os bombeiros que antigamente trabalhavam e não tinham as condições que nós temos hoje, né, Sônia? Sim, bem claro. Quer dizer, no começo, né, e olha que nós remetemos a 160 anos atrás, né? Quando foi criada que era uma turma de pessoas, né? Com um cavalo, né? Eles faziam atendimento, né? Mas nós não precisamos nós ir muito longe, né? No meu tempo aí, há 26 anos atrás, nós não tínhamos EPI, né, de combate a incêndio, não tínhamos roupa de combate a incêndio. Sim. Quando eu entrei, a gente trabalhava com a mesma roupa que a gente está aqui, a gente ia trabalhar na ocorrência. Então, os bombeiros mais antigos, a gente passava frio, se molhava, não ia dentro das gabines dos caminhões, como tem hoje, a gente ia em cima do caminhão. Então, os bombeiros mais antigos sofreram um pouquinho mais, né? É uma vocação mesmo, né? Tinha que ser vocacionado, senão não era fácil. Voltando à prevenção, sargento, o que vocês fazem especificamente nesta semana? Vocês atuam junto às escolas, né? Porque a criança ainda é o terreno mais fértil para plantar essa semente da prevenção, com né? certeza. Como falaste, Sônia, assim, as crianças são fantásticas, né? Assim como no trânsito, se você tem filho pequeno, você vai ver que vão lá, dão uma palestra sobre os assintos, tu entrou no carro, ele vai dizer para ti, pai, cadê o cinto? Bota o cinto, pai. Então, eu já me cuido hoje. Entrei no carro, não ligo antes de colocar o cinto. Na parte de prevenção, o que a gente fala para as crianças, eles guardam muito na parte de prevenção de incêndio e eles cobram dos pais, eles cobram bastante. Porque às vezes tu fala para o adulto, entra aqui, como a gente diz, e sai aqui, sai né? aí, né? Ele vai ali e vai continuar. A criança não, a criança ela acredita que aquilo é correto e ela vai cobrar, ela vai fazer e vai cobrar do pai dela também. E é uma multiplicadora natural justamente por isso, né? Ela vai fazer isso com o pai, com a mãe, com os vindos, com todas as pessoas. E cobram, né? As crianças nos cobram. Eu aprendi lá que era assim, então tem que fazer assim. E cobram e o adulto corresponde mais, né? Às vezes por vergonha a gente é obrigado a fazer, né? Porque às vezes a gente faz coisa errada sabendo que está fazendo. A criança vem ali e cobra. Então, e aponta, né? Muda. O Jardel Fernandes Rota escreveu: parabéns a todos os bombeiros, em especial os bombeiros do 4º Pelotão de Veranópolis. Prevenir, salvar e proteger. A Varela Antônio dos Santos Tony, acho que eu identifiquei correto, escreveu: parabéns à Sônia e aos bombeiros militares que, quando acionados, correspondem com equipamentos e técnicas atualizadas. Nós estamos ao vivo, agradecemos a participação de todos e lembramos que vocês podem continuar participando. Sargento, existe um foco regional nessa Semana da Prevenção ou existe um mote estadual? Né? Sim. Porque o Corpo de Bombeiros ele é ligado ao Estado, né? Existe do próprio comando do Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul, o comandante-geral, ele desce e nesse círculo de todas, onde tem quartéis, batalhões, companhias e pelotões, é junto, né? Então é feito tudo junto. Nós, inclusive, já deixo o convite, amanhã em Bento Gonçalves nós temos um evento chamado Bombeiro Raiz, então onde tem eventos que os bombeiros serão testados na sua parte de conhecimento, técnica e na exaustão física também, onde tem equipamentos, nós vamos entrar em túnel, vamos subir em escada, vamos descer com um equipamento completo. O equipamento hoje de bombeiro aí pesa em média aí, os mais novos de 25 a 35 quilos. Então, o bombeiro com essa parte aí, ele vai ter que fazer força, puxar mangueira, socorrer uma vítima. Então, nesse dia do bombeiro, sempre tem eventos em várias cidades. Na nossa região, que nós somos comandados por Bento Gonçalves e o nosso batalhão em Caxias do Sul, nós temos em Bento Gonçalves amanhã. Então, a comunidade já está convidada. Quem quiser participar na parte da manhã lá olhar, serão todos bem-vindos.
E quantos bombeiros costumam se reunir nessas datas, sargento? Depende muito do evento, porque cada cidade, cada quartel faz o seu evento com um churrasco com a família. Uma confraternização, né? Onde consegue reunir a família, trazer. E tem as confraternizações maiores, né? Que, por exemplo, Caxias do Sul faz um evento também. Vai ter um evento no dia 4, onde o batalhão vai ser convidado os bombeiros que trabalharam antes de nós, os bombeiros mais antigos, os bombeiros que estão na reserva. Então, lembrando esses guerreiros que trabalharam, nos antecederam, como eu disse, muitas vezes sem equipamento, e fizeram a parte deles, né? Hoje quem está entrando tem mais equipamentos, mais tecnologias. Está mais fácil, mais né? fácil de trabalhar, né? Então, o requesimento a todos os que fazem... E a experiência, né? Através deles aí que nós temos conhecimento, sempre reconhecer, né? A pessoa mais velha que ficou para trás, mas ele tem que ser reconhecido. Né? A Rose Lima também está participando e escreveu: parabéns aos bombeiros de Veranópolis e região. Como tu estás, né, percebendo, nós estamos tendo uma boa participação das pessoas que estão nos vendo, e lembrando que ainda dá tempo, nosso programa tem mais alguns minutos. Sargento, especificamente para a nossa região, embora, né, a diretriz da Semana de Prevenção ela venha do Estado, nós sabemos que, apesar de ser um estado único, nós temos várias características peculiares de cada região do nosso próprio estado, né? Analisando a nossa microrregião, o que tu terias para dizer às pessoas? Bom, a nossa região aqui, nós temos que ter bastante cuidado. Como nós falamos antes, temos bastante incêndio, né? E além dos incêndios, a nossa região, sendo serra, nós temos bastante serração. A nossa serra, por exemplo, de Bento até Veranópolis. Nós temos muitos acidentes. Não imagina como nós temos bastante acidentes. Então, Bento Gonçalves, nós estamos na divisa com Bento Gonçalves, onde atuamos junto muitas vezes, né? Porque tem mais pessoas que precisando. Então, trabalhamos junto, mas é muita ocorrência, velocidade. As pessoas, infelizmente, bebem, saem dirigindo ainda, né? Então, essas ocorrências que nós temos que ter mais cuidado. Também na parte aí de salvamentos, essas buscas que nós relatamos, onde as pessoas vão pescar, muitas vezes ficam ilhadas, as pessoas atravessam o rio sem conhecer e muitas vezes passam acidentes que vêm acontecer que poderiam ser evitados. Né? Então, às vezes, as pessoas perdem até a própria vida, né? Imprudência. As pessoas são muito imprudentes. Eu vou lá, eu vou conseguir e causa um transtorno. Sônia, nós temos que o pessoal tem que entender que, além de colocar a vida dele em risco, ele coloca a vida dos bombeiros. Porque eu posso relatar uma ocorrência breve que nós fomos em Vista Alegre, onde nós tivemos que desmontar todo o nosso bote, colocar dentro da nossa viatura, e quando nós estávamos indo, tinha momentos que a viatura era um despenhadeiro para baixo e a viatura estava deslocando. Então, nós tivemos que parar e por causa de uma pessoa, pode morrer uma guarnição, pode morrer um bombeiro. Então, a gente pede para as pessoas que se cuidem, as pessoas evitem de fazer, que a gente diz loucuras. Duvido que vai lá e faz. Então, ele não está colocando somente a vida dele em risco, ele coloca em risco a vida daquele bombeiro, o bombeiro ele tem uma família, o bombeiro é um ser humano, tem alguém esperando ele em casa, a mulher, a mãe, os filhos. Então, muitas vezes ele pode não voltar porque alguém fez alguma coisa para ele lá, que achou mas ele envolve nós estamos no serviço, nós vamos lá e vamos atuar. Incêndio e resgate, né? Isso, bastante. São as ocorrências que vocês mais atendem. Que nós mais atendemos. E esses incêndios nós já comentamos, né? Que a maioria deles em empresas, né? Isso. Geralmente causadas por descuido. Descuido, as pessoas acabam não cuidando, deixam alguma coisa ligada, sai do escritório, sai da empresa, deixa, como nós falamos, uma estufa ligada, deixa um celular na tomada, né? Então, uma pessoa vai lá, tira o celular e deixa o carregador, deixa o fio. Pode acontecer algum incêndio, né? Relacionado com essa parte. Então, a gente pede que as pessoas tenham atenção antes de sair, ver se desligaram o equipamento, não ficou algo ligado, porque normalmente aconteceu na parte elétrica, mas deixaram alguma coisa ligada.
Sim, Então, né, tomadas... geralmente as pessoas dizem, né, foi ocasionado por uma pane, por alguma coisa ligada à parte elétrica, uma coisa ligada né? que não seria normal, né? Tu deixa tudo que está ligado na tomada, ele fica aquecendo. Ele tem uma energia que aquece. Então, se nós deixar muito tempo além do normal, ele vai ter... Isso do carregador de celular. Não deve ficar na tomada. Não deve ficar na tomada. Eu vou... Aqui, né, Matheus? Não precisa olhar para lá o que eu fiz, né? Eu estava carregando meu celular, eu tirei o aparelho de celular e deixei o carregador na tomada. Isso não se deve fazer. Eu não tinha percebido que tinha retirado, mas eu vi que tem um carregador lá, eu não tinha reparado. Eu já mas fiz isso, estou fazendo aqui. Aqui é um terreno, podemos dizer que é um terreno fértil. Se deixar esse carregador aí durante a noite toda, tem um tapete, ele vai aquecer, ele pode dar uma descarga de energia e com certeza ocasionar um incêndio, né? Então, bom que lembrasse aí, mas é algo que acontece normal. As pessoas tiram o carregador na pressa e deixam ele ali na tomada. Se nós deixar ele ali, ele vai dar sobrecarga, vai aquecer e pode gerar um incêndio. A mesma coisa que comentaste, o celular embaixo do travesseiro. É um pouquinho, né, digamos, as pessoas, né, chegam a esse ponto, eu estou dizendo para ti porque faz. As pessoas deixam carregando, deixam embaixo. E é tecido, né? Isso, as pessoas hoje não podem ver o barulho do WhatsApp que as pessoas têm que ir lá. Então tem pessoas que deixam o telefone ali, as pessoas deixam embaixo do travesseiro, ligado na tomada. Só por ele estar na tomada você pode fazer o teste, ele vai aquecer o telefone, porque ele está com energia. E daí imagina embaixo do travesseiro ali, com certeza ele vai aquecer mais. E tem vários vídeos que são divulgados na mídia, onde a gente vê as coisas, mas como eu falei no início, parece que só acontece com o meu vizinho, comigo não vai acontecer. Eu ia me referir a isso, né? Normalmente nós vemos e, não deve ser verdade, então nós estamos ouvindo de uma fonte digna de muita confiança que realmente, se você quer carregar o seu celular, deixe carregando somente o tempo necessário, né? É bem melhor deixar as mensagens do WhatsApp para o dia seguinte do que acontecer um incêndio. A própria capa, né, Sônia? Né? Os técnicos, eles falam que a própria capa, eles aconselham, se você conversar com um técnico, ele vai dizer que é para retirar a capa do celular que a gente tem ali para carregar. Quem faz isso? Poucos, né? Então, tu imagina ele no lugar com a capa aquecendo e ainda embaixo na caloria. E são dicas essenciais, né, Sargento? Com certeza. De coisas que fazem parte, exatamente, era dia-a-dia. isso. O toco de cigarro, dia-a-dia. Sônia, a gente vê, quando eu viajo de noite, eu vejo muito as pessoas, quem já não viu viajando, quem está na frente no carro atira um toco de cigarro. Aliás, ele dá um clarão forte, se tiver vento, ele pode ocasionar um incêndio? Pode, e ocasiona incêndio. Através desse incêndio, ou à noite ou durante o dia, acontece em vários lugares, a gente vê, a fumaça vem para a rodovia e pode acontecer um acidente. Então, por causa do cigarro, nós temos um incêndio e nós temos um acidente veicular que pode tirar a vida de uma pessoa. E mais os animais, né, que estão ali da fauna, da flora, aí que tem os animais. Aliás, foi a semana passada que vocês e os bombeiros voluntários atenderam aqui no Retiro, né? Sim. Em Nova Prata. Um incêndio, fogo em mato, de grandes proporções ali. Não sabemos o que aconteceu, mas às vezes, outra coisa que acontece também bastante, Sônia, falasse incêndio em mato, na vegetação. As pessoas têm costume também, infelizmente, ainda de queimar lixo em casa, né? As pessoas limpam o pátio e vão colocar fogo. E essa fumaça, ela é prejudicial para o meu vizinho, né? Ela não pode, é crime. É bem claro que é crime, isso é crime ambiental. E às vezes nas plantações, as pessoas ainda têm costume de queimar, né? Nós sabemos que não é o melhor caminho, né? Não é o melhor caminho. Mas as pessoas ainda fazem queimadas e nos ligam, tá queimando uma área. A gente desloca o caminhão do Corpo de Bombeiros, é um caminhão pesado, desloca lá no interior, chega lá, tem alguém lá, muitas vezes cuidando e às vezes nem tá, porque quando chega os bombeiros eles correm. Então a gente vai fazer um trajeto, pode deixar de atender algum acidente, algum incêndio real que aconteceu. Então a gente pede para as pessoas que não façam, não coloquem fogo. Às vezes deixar de fazer um atendimento vital, né, para ir até uma ocorrência que... Chega lá, vai ter alguém, eu estou controlando, mas não pode, é crime, não pode fazer isso. Até porque, como tu disseste primeiro, um vento mais forte vai ser difícil seguidamente, contornar, no princípio de incêndio ali, o incêndio ele não começa grande, né? Ele começa pequeno, no princípio, então, de alguém que colocou fogo,
as pessoas mesmo dizem, não, eu coloquei fogo aqui, eu não consegui mais controlar. Nós vamos, é a nossa missão lá vamos pagar, só que poderia ter sido evitado, né? Casas incendeiam através de fogos em mato, chegam perto de casa, então é um cuidado que é algo que podia ser evitado. Algo bem simples de se evitar com algum cuidado, né? E principalmente não queimar lixo. Não queimar lixo. Aliás, em nenhum lugar, né? Além do vizinho, né? Sim. Que tem lá, lavou uma roupa, a própria fumaça, né, é prejudicial, né? Então, evitar isso aí. Mas tem pessoas que não pensam assim, infelizmente, né? As pessoas fazem. Mas evite de fazer isso. Sargento, o que tu dirias para alguém que quer ou pretende ser um bombeiro? Olha, vai ter uma profissão excelente. Você vai fazer uma profissão que você nunca vai fazer, nunca sabe o que vai fazer. Às vezes acontece comigo, eu me programo, tal dia eu vou fazer isso. Não consigo fazer nada do que eu me programei. Então são coisas que tu nem imagina o que vai acontecer num dia, tu vai salvar uma pessoa, tu vai trabalhar numa área que tu nem imaginava, vai ir para uma cidade que tu não imaginava, vai estar numa situação que tu não imagina, mas eu posso dizer que é muito gratificante. É muito gratificante ser bombeiro, principalmente quando conseguimos efetuar na íntegra o nosso trabalho de salvar uma vida, salvar um animal, a gente consegue dormir bem tranquilo de noite. Tem a parte triste, como nós falamos antes, que nem sempre tu vai conseguir. Tem pessoas que vão se perder na tua vida, na tua mão, uma vida que vai perder, mas a gente tem que aprender a trabalhar com isso aí. Mas você que quer, fique ligado aí nos concursos que abrem por Corpo de Bombeiros Militar, ou você que é bombeiro voluntário, que possa fazer da sua melhor parte e fazer com que você seja realmente efetivo naquilo que está fazendo, né? Porque cabe aqui lembrar as pessoas que trabalham voluntariamente, né? Não podemos esquecer desses bombeiros, né? Pessoas que trabalham, vão lá, deixam de estar no seu local de serviço ou fazendo alguma coisa para cooperar e salvar vidas, né? E são pessoas que nos ajudam muito, né? Agradecendo a presença do Sargento Fabiano e, através dele, o nosso reconhecimento a todos, homens e mulheres, bombeiros militares ou bombeiros voluntários. Obrigada. Uma ótima semana para todos nós e até a próxima.